Bom dia, pessoal. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Rinaldo Bonfim, eu sou diretor comercial aqui na Corp, tá? E eu quero iniciar esse webinar desejando as boas-vindas para todos, desejando que vocês aproveitem bastante esse evento. Quem já participou dos anteriores sabe bem como funciona, né? E hoje desculpa, hoje nós temos aqui a presença do Odair, da Symantec, que ele vai fazer uma palestra bem interessante para todos nós aqui. E eu gostaria muito mesmo que vocês interagissem, que vocês tirassem suas dúvidas no final. Nós vamos abrir aqui as respostas, as perguntas de vocês via chat. Então, fiquem à vontade para colocar no chat suas dúvidas, suas perguntas, enfim, tudo aquilo que vocês acharem relevante para esse momento, tá? Bom, no mais, a gente vai seguir aquela premissa de brindes, aquela premissa de dar aquele acalento a vocês que participam com a gente há tanto tempo, né? E vamos seguindo nessa série de webinars aí. Além desse de hoje, nós teremos, se eu não me engano, mais dois ainda a serem realizados, dia 29, mais três, na verdade. Será o próximo dia 29 e depois os dois próximos no início de julho, tá bom? Bom, pessoal, sem mais delongas, eu vou passar aqui a palavra para o Silvio, ele vai falar da parte boa do negócio, né? A segunda parte boa, que a primeira é a presença do Odair, aí a palestra do Odair. E a segunda parte boa é a questão dos brindes e o que a gente tem aqui para oferecer para vocês, tá bom? Um grande abraço, aproveitem o evento, interajam conosco, fiquem à vontade, tá bom? Silvio, contigo. Obrigado, Rina. Pessoal, bom dia. Queria agradecer também a presença de vocês. Acho que aqui a gente tem uma oportunidade incrível para mudar o nosso mindset com relação ao Bródico, aprender coisas interessantes que a gente vai falar com nossos clientes e conhecer como a Bródico está se posicionando, né? Vocês que já participam desses webinars conosco, vocês costumam ver a Karen falando. Todo mundo que participa nesse webinar fica até o final e está inscrito na campanha ganha um presente. Hoje vocês talvez até já tenham recebido os presentes que nós mandamos do primeiro lote. Pois aí, por favor, alguém me escreve se alguém já recebeu. Ou também já conhece os brindes que a gente faz nas campanhas passadas. Eu vou passar agora a bola para o César Brunelli, que vai contar um pouquinho de como a gente pode ajudar vocês no negócio de vocês. Obrigado. Maravilha, Silvião, obrigado. Bom dia, pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu vou brevemente aqui me apresentar, quem ainda não me conhece, tá? Sou César Brunelli, mais conhecido como Brunelli, gerente de produtos aqui na Acorp, tá bom? Vou falar também brevemente de como a gente pode ajudá-los. Então, pessoal, nós temos uma equipe comercial que faz toda a parte de atendimento para vocês, tá? Acredito que vocês já tenham um atendimento. Caso ainda não tenham, seja uma revenda nova, um parceiro novo, por favor, entre em contato conosco que a gente encaminha isso para um atendimento. Então, a gente tem os accounts que fazem todo o trabalho de apoio, licenciamento, proposta, tudo o que vocês precisam, tá legal? Além disso, a gente tem também uma equipe de pré-vendas totalmente capacitada, totalmente preparada para ajudá-los, seja a necessidade de vocês, tá? Com apresentações, documentações técnicas, enfim, todo o apoio técnico necessário que vocês precisem podem contar também. A gente tem aí o Luiz e o Robson. O Luiz está de férias e o Robson está aqui com a gente, tá legal? Além disso, a gente tem o Luca também, que faz toda a parte de apoio ao Partner Portal, que é muito importante, pessoal. Lá no Partner Portal é onde vocês localizam as licenças, os produtos, toda a parte de e-learning, que é a parte de capacitação da Broadcom, que oferece para vocês de forma totalmente gratuita. Então, ali vocês têm conteúdos de praticamente todos os produtos da Broadcom, tá? Além de vídeos, documentações, PDF, apresentações, ali também vocês podem fazer a certificação, que também é totalmente gratuita lá no Partner Portal, tá? Caso vocês não tenham acesso, pode contar com o nosso apoio para fazer lá o cadastro, a ter acesso a todo esse conteúdo. É muito importante. E além disso, a gente tem também o sistema de chamados lá, o sistema de suporte da própria Broadcom. Então, para os clientes de vocês que têm alguma necessidade, alguma dúvida, alguma coisa, a qualquer momento pode estar acessando esse sistema de suporte e abrindo lá um chamado, interagindo diretamente com a equipe da Broadcom, tá, pessoal? É muito importante também.
Além de tudo isso, toda a parte de capacitação de vendas para vocês, nossos parceiros, tá? Então, com webinars, da maneira como a gente realiza esses webinars, a gente pode realizar o webinar com vocês também, é só procurar nossa equipe de marketing para alinhar isso daí, caso necessário, tá? E toda a série de webinars, né? Então, tudo que vocês precisarem, vocês podem contar com a gente também, tá legal? Além disso, a gente tem aí o calendário com os webinars que já aconteceram e os próximos. Caso você tenha perdido algum webinar desses aí que já passaram, tá? É só solicitar o link também que a gente grava todos os webinars e disponibiliza para vocês. Tá legal? Então, muito obrigado, pessoal. Podem contar com a gente. Tenha um bom webinar dessa vez aqui também, tá? E eu vou passar a palavra para o Odair, desde já agradecendo ele. Muito obrigado pela sua disponibilidade e pelo seu tempo, Odair. É com você. Um grande abraço. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Sempre é bom aqui estar entre amigos, né? Falando um pouquinho de tecnologia, falando um pouquinho dos desafios diários aí que a gente tem. E hoje eu acho que o formato é um pouquinho diferente, tá? Eu vou falar um pouquinho a respeito de não somente tecnologia, mas eu vou falar também um pouquinho a respeito do que a gente está fazendo, de como a Broadcom está conduzindo, né, toda essa questão de inovação, como ela vem investindo, vem trabalhando, né. Então vamos tocar, espero que estejam vendo minha apresentação. Ah, que bom. Então vamos lá, pessoal, falando rapidamente, né? Bom, meu nome é Odair, todo mundo aí no mercado me conhece como Oda, né? Já lá se vão 30 anos de mercado, né? Então, um veterano aí no mercado de segurança, e seguramente aqui a Broadcom é uma empresa bastante diferenciada, tá? Por que uma empresa diferenciada? E a gente já vai entrar no que eu tô querendo dizer, tá? Então, o que acontece? A Broadcom ela vem com um discurso totalmente diferente do que eu já tinha visto no mercado, tá? Então, ela vem com um discurso há mais de 40 anos, desde ali da Symantec, né? Então, assim, ela já adotou essa questão de unificação de solução por aquisição, tá? Então, ela inova através de aquisição. E como é isso, né? Ela pega as empresas mais experimentadas do mercado, né, e aí nessa linha de tempo aí a gente pode ver alguns nomes que são medalhões aí do mercado de tecnologia, né? Quem não conhece ali a Blue Coat, a Ubuntu, né? E as demais empresas aí, cada uma em seu nicho de mercado, tá? Então, assim, Ubuntu, empresa ali que foi adquirida pela Symantec em 2007, Blue Coat e a Elástica também, Casb, Proxy ali, foi também adquirida ali entre 2010, 2015, perdão, tá? 16 Web Isolation e por aí vai, até o ponto em que a Broadcom adquire a Symantec, tá? E aí, qual é o momento, né? O momento em que a Broadcom viu que existia uma demanda de mercado de unificação de soluções de segurança. Depois dessa aquisição da Symantec, veio a aquisição da CA, também com soluções voltadas ao mercado, não somente de segurança de alta e baixa plataforma, né, mas assim, um conjunto também de muitas outras tecnologias. E aí, o que aconteceu, né? A gente criou, né, a Broadcom criou com todas essas tecnologias que eram distintas, que cada uma se ocupava de um determinado ponto ali para gestionar a segurança, ela criou um framework, ela unificou tudo isso, tá? E ela vem gradativamente ao longo dos anos fazendo com que essa unificação se transformasse aí em agilidade, em segurança, em maximização dos investimentos e em redução de esforço técnico. Então, o que acontece, né? Muito das coisas que são desenvolvidas em um lado são reaproveitados em outro lado, de forma a sinergia entregar para os nossos clientes um framework unificado, onde
o cliente não precisa mais se preocupar com nada, é uma solução de fim a fim. Falando um pouquinho do background dessas aquisições, tá? A Broadcom é uma empresa de engenheiros. Então, assim, todo o corpo de engenharia de desenvolvimento dos produtos é preservado, tá? Então, não existe o risco de, eu vou fazer uma aquisição de um produto e esse produto vai ficar parado no tempo. Não existe isso, tá? Além desses tantos engenheiros, o número de pesquisadores é muito grande, é o maior número de pesquisadores que uma empresa de tecnologia tem, tá? Então, o nosso R&D é extremamente alto, ele circula aí em torno de 7% do total de incoming que a gente tem, então é algo muito grande, e aliado a isso, a gente tem todas essas patentes de mercado que a gente já trabalha com a questão de liderança global de tecnologia de Wi-Fi, liderança global em tecnologia de telemetria, que são além deste mundo de software que a gente trabalha. Então, assim, a Broadcom é uma empresa muito maior do que se apresenta aqui. Eu vou só riscar a camada mais externa do que é o mundo da Broadcom, tá? Bom, e a gente falando da questão de consolidação, né? Então, a gente vem adquirindo empresas, vem consolidando, vem unindo tecnologias, mas isso daí não é algo que só a Broadcom viu, né, de inovador no mercado. A Gartner já fala há algum tempo. Isso daí já vem sendo tendência. Então, a Gartner já disse lá atrás, né, no relatório de algum tempo aí, de 2022, que 75% das organizações estão buscando a consolidação de fornecedores, né? Por que isso daí, né? Porque se a gente pensar hoje, as empresas, elas possuem 10, 15 fornecedores diferentes, né? Entregando elementos, entregando serviços, entregando produtos. Então, a gestão desse relacionamento com o mercado, ela se torna bastante crítica, né? Então, o que o Gartner está vislumbrando, através de pesquisa, através de trabalhos sérios, ela está vislumbrando que isso daí não é mais possível. O único caminho possível e viável é essa questão de consolidação de fabricante, tá? E 65% dos componentes de SaaS vão ser consolidados em um ou dois fornecedores. O que ela está dizendo também? As grandes empresas do mercado, que têm esse potencial de investimento, de consolidação, vão liderar a condução desta quebra de paradigma, tá? Então, assim, empresas pequenas, empresas de nicho, empresas que só fazem ali um software ou outro, empresas que são muito focadas, tendem a serem consolidadas, tá? Isso não é a Broadcom que está fazendo, que está falando, isso daí é a Gartner e também a ESG, tá? Então, são dois estudos aí, eu coloco até as referências aí, que são facilmente vistas, tá? E o que a ESG fala? 53% das organizações desejam a convergência. Por quê? Já falei, a questão de maximização de investimento, a questão de redução de esforço técnico. O ativo hoje mais escasso de mercado é o bom profissional para conduzir a liderança das ferramentas de tecnologia, principalmente de segurança. Haja visto aí os problemas que os clientes hoje enfrentam em contratar bons profissionais formados, né? E 46% citam a redução de complexidade como principal impulsionador da convergência. Mais uma vez, né, a gente chega no peopleware. Então, assim, empresas que conseguem entregar uma gestão unificada, uma redução de footprint, de esforço tecnológico, sendo que todas as soluções sejam sinérgicas, tendem a liderar o mercado nos próximos 5 anos. Avançando um pouquinho mais, né? E a quem se destina todo esse desenvolvimento, toda essa questão de inovação de mercado? A quem se destina? Nós, Broadcom, nós temos um foco
muito grande nas maiores empresas do mercado. Aí pode virar e falar, Odair, mas assim, como maiores empresas do mercado? Por quê? Porque nós adotamos os ambientes mais complexos e exigentes que existem, tá? Então, aonde estão os maiores e mais complexos ambientes? Nas maiores empresas. Então, as empresas de médio e pequeno porte, que adotam também as tecnologias da Broadcom, da Symantec, também se valem de todo esse esforço tecnológico que foi feito com as maiores empresas globais. Então, a empresa que tem um porte menor e que não teria, talvez, uma capacidade de investimento em pesquisa e desenvolvimento como as empresas globais, se vale, aproveita-se de todo esse arcabouço de tecnologia que a gente está desenvolvendo com os maiores grupos. Falando um pouquinho, né, do portfólio aí de clientes que nós temos globais. Então, 13 dos maiores bancos globais são clientes da Symantec, tá? Então, as maiores instituições financeiras globais, 13 das 13 são clientes da Symantec. 8 das 10 maiores companhias de telecom globais são clientes da Symantec também. E 7 das 10 maiores montadoras globais são clientes da Symantec. Todo mundo conhece bem quão desafiador são esses mundos, né? O mundo financial, os bancos, as empresas de telecom, as montadoras globais. Então, assim, a gente coloca aí montadoras globais, por exemplo, empresas como Tesla, que são extremamente tecnológicas, são clientes tecnológicos e são praticamente parceiros, né, da Symantec. A questão, né, de adoção, né? Nós temos mais ou menos mais de 150 milhões de usuários corporativos. Então, é uma massa extremamente interessante para a gente desenvolver tecnologia. Então, estes usuários são exigentes, estes usuários são específicos, e estes usuários são a plataforma para pesquisa e desenvolvimento das nossas tecnologias. O que é que traz menos atrito para esses usuários globais? O que é que faz com que o desempenho, a performance das empresas seja aumentado? Então, é justamente a gente se aproximar desses clientes, ver a real dor desses clientes e atendê-los com o menor atrito possível, né? Bom, a gente tem um crescimento year over year aí de aproximadamente 30%, tá, do uso de cloud, e a gente vai ver um pouquinho mais para frente como a gente está fazendo uma migração suave de on-premise para cloud, tá? E a questão do reinvestimento ali de R&D, tá? Vamos falar um pouquinho, né, de números ali. 60% dos clientes na Fortune 500 são clientes de Symantec, mas não são clientes eventuais transacionais, perdão. São clientes que nós estabelecemos uma parceria. No mínimo, para ser um cliente Symantec, para estar eletivo a essa lista, eles têm que ter, no mínimo, 2 soluções, tá? Nas diversas tecnologias, sendo endpoint, network, information security ou email security. Então, eles têm 2. Clientes transacionais a gente não está falando aqui. Então, a gente está falando de mais de 60% das 500 maiores empresas do mundo, tá? E tem alguns outros números aí, mas qual o real motivo desse slide aqui? É mostrar o nosso foco em ambientes extremamente complexos e desafiadores. Então, se a gente resolve o problema de uma grande corporação, a pequena corporação se vale de todo esse esforço tecnológico de desenvolvimento e pesquisa. Avançando um pouquinho, eu vou falar muito brevemente de cada um dos itens aqui, tá? Então, eu costumo até brincar que se a gente ficar falando de forma muito aprofundada do portfólio, a gente levaria 3 dias para falar só dos produtos de segurança, né?
mas não é o objetivo aqui. O objetivo é mais uma conversa para a gente posicionar o que a gente está trabalhando, como a gente está trazendo essa inovação e esse futuro para o mercado. E aí eu vou começar a falar um pouquinho da questão de plataforma, tá? Bom, falando um pouquinho de plataforma, isso daqui é uma imagem bastante interessante. Alguns de vocês vão saber o que é isso, alguns não, tá? Mas isso daqui é o nosso backbone privado na Google, tá? Então, nós ganhamos o prêmio de cliente do ano da Google Cloud. Por quê? Por causa dessa nossa parceria tecnológica, tá? Todo o portfólio de tecnologias da Symantec foi reestruturado, foi redesenvolvido para buscar a maior performance dentro dessa plataforma. Então, nós não somos um cliente da Google, onde nós hospedamos e usamos a nuvem da Google. Nós somos um parceiro tecnológico com um backbone privado. Então, traduzindo isso daí, a gente, dentro da estrutura da Google, a gente tem um link totalmente privativo, onde a gente não concorre com nenhuma outra empresa. Tudo isso se traduz em estabilidade e agilidade, tá? Lógico, né? Todo mundo conhece aí a disponibilidade da Google, ninguém precisa ficar fazendo nenhuma apresentação de quão performática é a nuvem Google, né? Por isso também que ela foi eleita aí para ser a nossa plataforma, né? Questão de eliminação de distração, é lógico, né? Você não precisa mais se preocupar com a infraestrutura, deixa que a Google se preocupe com essa infraestrutura, e inclusive a questão de pontos de presença, né? Distribuídos. Aqui no Brasil a gente tem pelo menos 2 grandes pontos de presença aqui que nos garante estabilidade e performance muito alto. A redução de time to market para novas features, né? Então, a questão de novas vacinas, a questão de lançamento de release, a questão de update de plataforma, para a gente isso daí é quase que automático, quase que instantâneo, né? Então, o cliente não precisa ir mais até um repositório, baixar a versão, instalar, subir o seu OVA para a nuvem ou baixar um premise, nada disso, tá? Está tudo disponibilizado just in time quando ele está liberado. E mais alguns outros fatores aí de melhoria de performance de usuário final que a gente já comentou de passagem, tá? Em que se traduz isso, né? Analisando a questão de throughput e velocidade, isso daí não é a Broadcom que fala, tá? Isso daí também são institutos de pesquisa especializados, né? Fala que teve uma melhoria de performance sensível, tá? Bastante alta, isso daí se traduz em algumas estatísticas, e uma redução de tempo absurda, tá? Então, o tempo transacional é até 62% menor, tá? E o throughput é até 144% maior no tráfego criptografado, tá? Isso também em tráfego não criptografado, que é a menor parte hoje em dia, ninguém trafega mais de forma não criptografada, mas também a gente teve uma melhoria considerável, tá? Isso tudo, pessoal, é fruto de desenvolvimento de tecnologia, é fruto de reestruturação das nossas ferramentas, tá? Então, assim, ela foi completamente reescrita para justamente a gente chegar nesse momento de entrega de performance e redução de tempo. Avançando, então, um pouquinho para falar da parte de produtos, tá? Mais uma vez, o objetivo não é falar de todo o portfólio, mas dar uma visão geral de como a gente está
fazendo essa transformação de produtos em soluções. Tá? Então, os nossos clientes, eles podem ficar bastante tranquilos a qualquer momento da necessidade de transformação em que eles estejam. Se eles estão no meio de uma transformação, se eles estão se planejando para a transformação, ou se eles já estão no momento avançado ali de portabilidade para a cloud. Então, todas as soluções que nós temos desenvolvido ao longo desses mais de 40 anos aí, que a gente tinha aí no formato on-premises, que a gente já desenvolveu alguma coisa no formato cloud, todas elas têm uma transição suave de on-premise para cloud. Então, assim, os nossos clientes, a todo momento, eles estão amparados, de forma a suportar de forma segura a migração, de forma suave, ou seja, você tem um reaproveitamento de 100% de todo o esforço técnico que foi feito até agora, ou seja, por exemplo, né, a gente falando um pouquinho de regras de DLP, que é um mundo aí extremamente complexo de desenvolvimento consultivo, né, de estudo, então isso daqui é portado 100% para a nuvem. Não existe perda alguma do ambiente on-premises para a nuvem. Tudo isso é portado de forma transparente, ou seja, atrito zero para os nossos clientes. Tá? E a quais ambientes a gente se dedica? Todos os ambientes. Os ambientes com os clientes gerenciados ou não, ou seja, com um cliente na ponta ou sem um cliente na ponta, isso daí também independe para a gente, porque a gente consegue atender qualquer tipo de tecnologia com qualquer tipo de infraestrutura que o nosso cliente final esteja adotando, para quaisquer ambientes que ele esteja usando. Então, a questão de software como serviço, a questão de provedores, a questão de acesso seguro à internet, a questão de produtos e serviços, qualquer que seja o destino final de acesso desse cliente, ele vai estar fazendo de forma segura e tranquila. Este é o nosso framework completo, tá? Então, o que acontece? Todos os clientes que já conhecem o nosso portfólio estão 100% atendidos para fazer essa migração na nuvem. E este momento híbrido, que é bastante importante, que nem todos os players hoje de mercado conseguem atender, a gente atende de forma transparente. E aqui falando um pouquinho, né, de como a gente está atendendo isso daí de forma transparente, evoluindo o portfólio e evoluindo as tecnologias para soluções completas e integradas, né? Então, a gente vê que no início ali, a gente tinha soluções segregadas, totalmente apartadas, diferentes, que foi o período pré-Broadcom. Após a aquisição, começou a parte de fusão, né? Já neste ano aqui, a gente já integrou muito do portfólio em torno de alguns frameworks de mercado, ou seja, por exemplo, a questão de ZTNA, de Zero Trust, a gente já tem totalmente unificado. Então, o cliente que busca uma proteção, por exemplo, de Zero Trust, ele não precisa ficar compondo a tecnologia. A gente já tem, de forma unificada, uma única LPU que vai atender o cliente de ponta a ponta. Ele não precisa se preocupar. A questão de endpoint, tanto de CEP, a questão de antivírus, né, de agente ali na máquina dedicado, quanto a questão de DLP, também um agente dedicado. E ao final deste ano aqui em Roadmap, tá, previsto ali para final de ano, a gente tem a integração total em um único agente de todos os clientes. Então, através de um único agente, o nosso cliente vai ter proteção de DLP, de vírus, a gente vai ter a questão de XDR, né? A questão de proteção de CASB, Web Gateway, ZTNA, tudo isso de forma unificada. Então, ao final desse ano aqui, todo o portfólio da Symantec vai ser consolidado em um único agente na estação. Isso daqui é melhoria de performance, isso daqui é diminuição
do footprint tecnológico de gestão de agente, número de clientes na máquina, impacto tecnológico ali no parque de infraestrutura e de estações do nosso cliente e distribuição, tá? Então, clientes remotos, clientes locais. Então, esse daqui, ele vai agir aí como um facilitador muito grande para os nossos clientes. Isso daqui já no final do ano, tá? Já está desenvolvido, a gente só precisa liberar para o mercado. Estamos terminando a parte de testes. Isso daqui é algo inovador que nenhum outro player de mercado consegue entregar hoje. Bom, pessoal, então vamos falar um pouquinho da parte de negócio, né? Eu estou falando que toda essa inovação, ela precisa ter um único destino, né? E como que a gente aqui também está inovando, né? A gente está provendo a maximização dos investimentos em tecnologia. Então, a gente tem dois modelos de negócio, um ambiente aí, um modelo de negócio por aquisição individual, que são os clientes ali transacionais, né? Que a gente tem esse modelo clássico até agora de contratação. Então, você, nesse modelo de aquisição individual, tem o pagamento total antecipado de todas essas tecnologias, né? Então, a gente sabe como que eu preciso licenciar 10 mil agentes. Eu vou este ano aqui chegar a 10 mil agentes, mas eu começo com 5 mil, depois eu passo para 7 mil, depois eu passo para 9 mil, e ao final do ano eu vou consumir 10 mil agentes. Então, esse é um modelo que hoje a gente está acostumado, né? A cada nova tecnologia é um pedido adicional, ou seja, uma contratação adicional a cada nova tecnologia. Agora, no meio do ano, eu vou fazer a integração do meu ambiente de ZTNA, por exemplo. Então, eu preciso fazer uma nova aquisição, um novo processo de aquisição, mandar para suprimentos. Então, assim, todo esse desgaste que o cliente tem, aprovação de verba, tudo isso, né? E um atraso no uso da nova tecnologia, né? Até a próxima compra. Eu posso usar imediatamente essa tecnologia? Não, eu preciso adquirir antes a tecnologia, né? Então, assim, isso daí é um atraso. Então, eu vou ter ciclos aí, talvez anuais, de aquisição de tecnologia, que eu vou ter que esperar algo que é preemente, algo que é necessário imediatamente para prevenção e contenção de algum problema de segurança, eu vou ter que esperar. Então, eu vou ter que usar um paliativo, vou ter que dar um jeito, vou ter que degradar a performance da minha empresa em detrimento de não poder utilizar uma tecnologia imediatamente só por causa de modelos de aquisição. Qual que é a proposta agora da Broadcom? A proposta agora da Broadcom é o sistema de PLA, né? Portfolio License Agreement. Então, nós criamos pools de licença, ou seja, contratos de uso em termos de vetores de tecnologia que podem ser consumidos sem nenhum tipo de limite. Então, é um plano de adoção flexível que corresponde ao gasto com o uso. Então, hoje, a gente não faz um upfront da tecnologia. Hoje, você vai fazer um investimento por utilização, por unidade de utilização. Não existe nenhuma limitação ou penalidade pelo uso da tecnologia além da previsão. Então, foi previsto ali uma marca d'água, por exemplo, de 10 mil agentes, você pode usar de qualquer que for a tecnologia. Então, neste limite de 10 mil, pode ser usado sem nenhum tipo de penalidade. E sem limitação ou penalidade por adição de nova tecnologia. Então, dentro desse portfólio, você, por exemplo, a parte de prevenção de segurança de network, você pode usar o CASB, você pode usar o proxy, você pode usar qualquer que for a tecnologia, pode usar o Web Isolation, sem limite, de forma totalmente modular e que atenda um momento de tecnologia ou de migração ou de portabilidade
do cliente. O cliente está migrando para a nuvem, vai ter um uso excessivo ali do proxy, porque eles vão ter 2 ambientes. Não tem problema, não tem penalidade, não tem problema, não tem que liberar nova licença, nada. Agora o meu cliente está adotando a questão de Zero Trust, porque ele publicou alguma coisa na nuvem, ele está fora do ambiente ali controlado e ele quer fazer um acesso ali de forma mais precisa, mais tranquilo. Não tem problema, pode consumir a licença de Zero Trust. Isto não precisa emissão de nenhum tipo de licença diferente. O PLA já licencia todos os produtos para uso ilimitado para o cliente. Isso daqui é uma inovação muito grande quando a gente fala em termos de agilidade de negócio. O cliente faz a aquisição no momento da contratação, no primeiro ano, e ele usa pelos 3, pelos 5 anos, sem limite, sem problema, sem nenhum tipo de footprint, de ter que consumir a tecnologia gradativamente ou ter que se planejar para os próximos 3 ou 5 anos, a aquisição, não. Isso daí permite a migração suave. Eu tive um atraso na minha migração. Não tem problema nenhum, continua consumindo da forma que é. Eu vou ter que acelerar minha migração para a nuvem. Não tem problema nenhum, consuma do jeito que quiser. E por último, pessoal, falando um pouquinho da questão de padrões, né? Por que a Broadcom está sempre à frente das inovações de tecnologia do mercado? Porque nós participamos ativamente da criação dos frameworks dos principais órgãos regulamentares mundiais, tá? Então, a questão de comunicação, né? E a gente está falando ali de telecom. Nós estamos desenvolvendo, tá, os novos padrões de criptografia do client Hello. Por exemplo, quem é do mundo telecom que conhece isso daí sabe o que é isso, né? Então, a gente está conduzindo tudo isso daí junto ao órgão regulamentador. Também a gente está envolvido a gente é um dos únicos 4 fabricantes globais que faz parte do Comitê Presidencial de Segurança de Telecomunicações, lá dos Estados Unidos, tá? Então, nós somos uma das únicas 4 empresas globais que participa intensamente da criação dos novos frameworks para a questão de segurança global. E nós, juntamente com a AWS e a Splunk, estamos criando, né, somos membros fundadores de um novo framework de padrão aberto de comunicação de segurança. Então, por que isso, né? Mais uma vez, a questão de unificação, a questão de sinergia, a questão de diminuição de arrasto ali, de esforço. Então, com esses padrões abertos de comunicação entre as tecnologias de mercado, a gente pode facilmente fazer com que todo o ecossistema de segurança se converse e seja sinérgico. Bom, pessoal, então, assim, partindo aqui para o final do nosso bate-papo, né? Então, diante de todo esse discurso que nós temos da Broadcom de inovação, de tecnologia, de padrões, do que está sendo desenvolvido, de investimento, quais são os próximos ciclos de inovação que nós estamos vislumbrando, né? É lógico, a continuidade da consolidação de tecnologia de forma cada vez mais forte, tá? De forma cada vez mais robusta. Lógico, né? Novas tecnologias vão vir e essas novas tecnologias precisam também serem consolidadas, né? De forma a reduzirem os custos e a complexidade. Então, nisso que a gente está trabalhando muito fortemente, sempre trabalhou e vai continuar trabalhando, tá? Mas, um outro tema que é muito interessante, o que acontece com o legado, né? O legado é algo muito importante para a gente, né? Então, haja visto que nós temos tecnologias que estão sendo desenvolvidas há mais de 40 anos. Então, assim, são tecnologias robustas, experimentadas por mercado,
São tecnologias que a gente, por exemplo, vem desenvolvendo há mais de 20 anos. Um exemplo disso daí é a inteligência artificial. Muitos dos nossos produtos já trabalham com inteligência artificial há mais de 20 anos. Então, isso não é novidade para a Symantec, né? Isso daí não é novidade para os nossos produtos. E muita coisa que ainda há de vir aí, de ser questão de novidade de mercado, são tecnologias já experimentadas pela Broadcom, pela Symantec há muito tempo. E a gente vai continuar suportando isso. Então, enquanto os outros players disruptivos e que propõem inovações de mercado não suportam o legado e não olham para as empresas que ainda têm um ambiente on-premise, que ainda têm sistemas operacionais que não estão up-to-date com a tecnologia atual, ou seja, que ainda fazem parte do ecossistema, ainda fazem parte da infraestrutura dos nossos clientes e não podem ser abandonados, a Broadcom ela olha com muita dedicação para esses ambientes, continuando a suportar, trazendo as novas tecnologias para os ambientes legados. A questão é inovação em redes, né? E aí falando um pouquinho de forma geral, né? Redes, gateways e endpoints, com a adoção de tecnologias que se dizem inovadoras, se dizem disruptivas e modernas, mas que a gente já trabalha há muito tempo. Por exemplo, o Adaptive Protection, que a gente usa isso daí baseado em inteligência artificial. O que é o Adaptive Protection? Nada mais é que é uma inteligência que já trabalha nos nossos produtos e agora está sendo unificado, de entender como são as ameaças, como é feita a alarmística desses temas e criar uma inteligência artificial de forma a reduzir em muito o número de falsos positivos, que é uma grande questão aí dos nossos clientes. A parte de integração de proteção de dados e ameaças, então a gente já falou dentro desse framework que a gente chama de Symantec Enterprise Cloud, está tudo integrado e unificado, tá? De forma linear, bastante tranquila para entregar para os nossos clientes. Bom, e a parte de suporte aos novos padrões, né? Por exemplo, o SSE, e os novos padrões vindos de mercado, as novas tecnologias, a questão de IDP, a questão de Open. Então, o suporte a esses novos padrões vai ser cada vez mais intensificado e desenvolvido. Ou seja, o cliente que quiser modularmente ter uma das nossas soluções e que tenha uma outra solução ali que precisa ser integrada, um proxy sendo integrado a um DLP, um CASB sendo integrado a um endpoint, as outras tecnologias que seguirem os padrões de mercado vão ser 100% compatíveis com a Broadcom. Tá? Então, a Broadcom, ela usa essa questão do framework e integração, ela usa de forma muito inteligente, tá? Para que o reaproveitamento do investimento dos nossos clientes seja efetivamente realizado. Bom, pessoal, eu não quis me arrastar muito, tá? Isso daqui, como eu falei no início da nossa apresentação, eu arranhei a superfície do que é o nosso portfólio de entrega, tá? Então, eu já deixo meu muito obrigado aí e a gente abre agora para a questão de dúvidas, sugestões ou comentários que os senhores tenham. Maravilha, Odair. Sensacional. Pessoal, chat está aberto. Por enquanto eu dei uma olhada aqui, não vi nada. Vocês não têm nenhuma dúvida, não quer aproveitar o Odair, fazer alguma pergunta, alguma coisa do tipo? Aproveita esses últimos minutos que a gente tem. É isso, por favor. Odair, tem uma pergunta do Carlos aqui, Carlos Kremen. Olá, atendemos cliente com CEP
e vai expandir para DLP Endpoint e DLP Office 365. A integração para o DLP 365 também. Espera aí, deixa eu ver se eu não entendi direito. Atendemos um... Vamos lá. Só um minutinho. Atendemos clientes com o CEP e vai expandir para DLP. Endpoint e Office 365, né? Core e o Cloud. A integração para DLP 365 também, tá certo? Bom, deixa eu ver aqui. Acredito que ele está questionando sobre a integração de agente, tá? Tá, O CEP com o DLP também. Isso, vamos falar um pouquinho da integração de agente, como eu passei aqui bem rapidamente, tá? E assim, eu peço até perdão, porque eu não fiz um deep dive em cima de todas as questões técnicas, porque assim, é muito conteúdo. Mas falando especificamente na questão de agente, tá? No final do ano, se é que eu entendi a pergunta, tá? Ao final deste ano, a gente vai ter uma unificação completa, tá? Então, o CEP, o SESC, que é o Complete, o agente de DLP, o agente de CASB, o agente de Proxy, o agente de Web Isolation, o agente de ZTNA, ele é unificado. Um único agente vai tratar todas as tecnologias. Eu acho que a pergunta é essa, né? Se um único agente vai tratar todas as tecnologias, sim, tá? E vai ser unificado. O roadmap, a previsão é final deste ano aqui, tá? Mas sim, a resposta é: o agente já está desenvolvido, já está funcional, ele não está liberado em GA ainda, porque tem os testes finais de performance, mas já está pronto, tá? Eu acho que foi esta a questão, né, Carlos? Exatamente, é isso mesmo. Muito bacana essa questão de integrar justamente os agentes, né, principalmente para um ambiente muito grande, né, caso o cliente adquira uma outra solução, basta Sim, criar uma política e aplicar, né, automaticamente ela vai comunicar com os agentes que já estão instalados, né, provavelmente vai ter uma atualização disso tudo, mas sim, é muito bacana. sim. O Guilherme está perguntando, é possível liberar uma versão trial dos agentes para o cliente testar? Obrigado pela pergunta, Guilherme. No momento ainda a gente está em alguns clientes que a gente tem uma parceria tecnológica, tá? Ainda ele está bastante recluso, tá? Esse beta teste, mas sim, no futuro a gente vai liberar versão trial para alguns clientes. A gente tem um programa ali de clientes ao redor do mundo, que são os nossos beta testers, que são os nossos parceiros tecnológicos, que ajudam a desenvolver as tecnologias. Por exemplo, desses nossos clientes é o governo dos Estados Unidos, tá? Então, assim, só para vocês, para contextualizar, né, quando a gente fala que as nossas soluções são baseadas nos maiores players mundiais, o governo dos Estados Unidos é um dos grandes players mundiais aí. Então, sim, vai ser liberado esse teste. No momento, ele tem alguns clientes que já são cadastrados no nosso plano de parceria tecnológica. Eu acho que espero ter respondido aí, Guilherme. Legal. Tiago está perguntando, vamos lá. Essa nova licença que vai integrar todas as soluções vai estar disponível a partir do ano que vem? Na verdade, pelo que eu estou vendo aqui, o Oda me corrige se eu estiver errado, mas não é uma solução totalmente integrada, tá? Você vai adquirindo os produtos, né, as soluções e integrando elas, correto, Oda? Então, nós temos dois formatos, tá, Brunelli? Nós temos dois formatos. Obrigado pela pergunta de novo aí, Carlos. Nós temos dois formatos de comercialização das nossas tecnologias. O PLA, você tem um SKU unificado, tá? Como funciona o PLA? Você tem um consumo por unidade de tecnologia, tá?
Então, não importa qual é a tecnologia, se você está usando o CEP, se você está usando o CASB, se você está usando o proxy, se você está usando o DLP, não importa. A unidade de consumo de tecnologia que vai importar para a gente. Então, neste caso, é um único SKU, tá, que é adquirido, e você pode usar sem restrição nenhuma. Qualquer que for a tecnologia dentro daquele seu PLA. Tem os produtos elencados dentro do PLA, tá? E dentro desses produtos elencados, com a margem máxima ali de uso, você pode usar qualquer que for a tecnologia, sem precisar unificar nenhum SKU, sem precisar determinar nenhum SKU. Pode usar uma ou outra tecnologia. E nós temos a forma clássica, né, que foi o que o Brunelli falou, que aí sim você vai adquirindo as tecnologias de forma individual. Elas são totalmente sinérgicas, se combinam, tá? Mas tem esta questão de você ter a aquisição individual, aí tem a questão de anualização, a questão de novo investimento, do cliente na ponta ter que lançar uma RFI para aquisição, e todo esse arrasto aí, esse footprint que a gente tem aí de aquisição, tá? Tem uma segunda pergunta, né, do mesmo Thiago aqui, que ele fala assim: hoje ele tem o CEP, ele pode fazer um upgrade, ele vai poder fazer um upgrade dessa solução ou vai ser uma ação nossa dos parceiros? Por exemplo, se o cliente tem o CEP e começar a adquirir, acredito que é, é necessário um upgrade, né? Vai ter que ter Uma atualização, né? vai ter que ter um último. Obrigado pela pergunta. Vai ter que ter. Vai haver um último upgrade, tá? Vai haver uma última atualização. Essa vai ser a atualização final. Daí para frente, os clientes, os agentes vão se auto-atualizar, tá? Mas sim, neste momento de migração, porque é algo disruptivo, a gente vai unificar todos os agentes, sim, vai ter um esforço ali de trocar. Nada diferente do que a gente vem fazendo até hoje, de atualização de agente, tá? Então, vai ter essa última atualização de agente que a gente vai ter que fazer, também de forma automatizada, mas daí por diante, todos os updates vão ser automáticos, tá? A própria nuvem vai empurrar isso daí para os clientes. Essa é a vantagem de ter o produto em nuvem, né? O console em nuvem, né? E, Todas as correções, todas as atualizações são automáticas, né? e híbrido, né? E híbrido, porque assim, você tendo agente ou não tendo agente, estando em nuvem, em on-premises, tanto faz, você vai estar sempre protegido, sempre up-to-date com a tecnologia. Show de bola. Tem uma outra pergunta do Carlos aqui. Estamos tendo concorrência em algumas soluções, como o DLP, por exemplo, com a ForcePoint. Fora toda a questão já passada, algo a mais a complementar em benefício da Symantec Broadcom? Bom, pessoal, concorrência sempre é salutar, né? Assim, tem uma questão de histórico tecnológico, né? A gente respeita todos os players de mercado, mas assim, se a gente for pegar a história da Ubuntu, a questão de tecnologia, a questão do que o Ubuntu consegue entregar para os clientes, é algo que não dá para comparar muito tecnologicamente. Então, assim, a gente tem muita tranquilidade em concorrer, em competir tecnologicamente com qualquer que for o player de mercado, principalmente em DLP. Então, de longe, tecnologicamente, a gente propõe aí para que, se o cliente quiser, faça uma POC, faça um teste, chame a gente, porque, assim, se colocar um produto do lado do outro, a diferença tecnológica é gritante, tá? E agora com essa questão, né, que é muito importante a questão de parceria, né? Então, a gente sempre toca muito nesse tema de parceria. A gente precisa de clientes parceiros que adotem as soluções. Então, o cliente compra o DLP ali, ele vai, por exemplo, comprar um DLP Core, que vem a parte de endpoint, vem a parte de rede, vem a parte... Então, assim, ele precisa usar toda a tecnologia, ele precisa usar as novas tecnologias de OCR que a gente desenvolveu, ele precisa usar o IDM, o EDM, então ele precisa maximizar o uso das tecnologias. Então, por que a gente fala de parceria?
o cliente precisa, para que ele tenha um ganho financeiro, ele precisa usar. Ele precisa remover as tecnologias que ele tem em duplicidade dos concorrentes, e ele precisa usar as tecnologias que estão sendo licenciadas. Porque se, por exemplo, vou citar aqui um concorrente, né, mas assim, totalmente para a questão de exemplo, né, CrowdStrike. CrowdStrike é uma ferramenta excelente, tá? Só que é o seguinte, ao que ela se dedica? A quase nada. A quase nada. Ela faz a parte muito bem de EDR, ela faz a parte de marketing muito bem, tá? Mas, assim, a parte de proteção nativa do endpoint, ela não se dedica. Então, assim, a parte de DLP, ela não tem DLP integrado, você vai ter que adquirir de outra empresa. A parte, assim, se você for ver o conceito clássico de proteção de endpoint, é muito superficial. E o mesmo acontece com o ForcePoint. ForcePoint não tem proteção de endpoint. Quando eu começar a unificar a parte de DLP, a parte de CASB, a parte de proxy, a parte de Zero Trust, toda essa parte de interoperabilidade, quando a gente fala de empresas de nicho de mercado, por exemplo, ForcePoint, o discurso é, ok, você só vai ter DLP para proteger a sua rede, para proteger o seu ativo, sua informação, e os outros? Você vai ter quantas pessoas no time dedicadas fazendo treinamento, fazendo suporte, se dedicando a isso, tendo infraestrutura para suportar 10, 15 tecnologias diferentes para fazer a mesma coisa? Então, essa é a proposta de parceria da Broadcom, tá? Unificação e, acima de tudo, maximização do investimento. Show de bola. A última pergunta aqui, pessoal, que a gente já está se estendendo um pouquinho no horário. Miguel, qual a linguagem é a favorita para esse trabalho todo? C++ ou Python? Ou a C++ voltaria a prevalecer? Agora você me pega, né, Miguel? Porque eu não sou engenheiro. Mas o que acontece, Miguel? Falando um pouquinho para você da cozinha aqui da Broadcom, tá? A gente tem tecnologias desde desde de mainframe, tá? Até nuvem. Então, assim, os mais distintos sabores, os mais distintos protocolos, os mais distintos frameworks de mercado são integrados, tá? Então, a gente tem ferramenta para baixa e alta plataforma, que você tem talvez um Assembly, um C++, tal. Você tem Python também, você tem ferramentas para fazer a parte de UX, então assim, você tem as linguagens mais novas, você tem as questões clássicas, então assim, nesta sopa de letrinha, lembre-se que são muitas empresas que foram adquiridas e integradas, então nessa sopa de letrinha, a gente tem os mais diversos tipos aí, são 1.400 engenheiros trabalhando nas ferramentas, então já dá para então, e gente ao redor do mundo inteiro, né? Já dá para entender mais ou menos como que é essa torre de Babel aqui de tecnologia, né? Show de bola, Aldair. Desde já eu quero te agradecer, a excelente apresentação. Muito obrigado pelo seu tempo mais uma vez. Obrigado aí pela interação com a galera. Pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem nos procurar depois, tá? Pode mandar para o teu AM, que a gente repassa aqui internamente, a gente se ajuda, tá legal? Muito obrigado mais uma vez a todos. Eu vou passar aqui a palavra para o Silvio, tá? Um abraço. Obrigado, Brunelli. Rapidinho, só para lembrar, todo mundo que está no webinar, esteve participando com a gente, está inscrito na campanha, vai ganhar um brinde, presente, e também, obviamente, quem teve durante o webinar, né? A gente tem, às vezes, a sensação de que tem gente que entra 5 minutos para acabar o webinar, a gente está de olho, né? Pode ter certeza que a gente não considera para fazer justo com todo mundo que está lá. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado. Obrigado, Daí, pela excelente apresentação. Espero que vocês tenham descoberto novas oportunidades para conversar com os clientes de vocês. E eu termino passando para o Rina. Obrigado, Silvio. Aproveito para agradecer aí a participação do Odair. Muito obrigado mesmo, Oda. Você, como sempre, muito prestativo com a gente aí. E, acima de qualquer coisa, eu quero que vocês tenham assimilado bem a mensagem que o Odair passou para todos nós, né? E dúvidas que vocês tiverem posteriormente,
ou talvez não tenha sido respondido aqui pelo chat, pode nos mandar por e-mail, manda um e-mail para o César Brunelli, ele vai responder, a gente entra em contato com o Oda também para ajudar nas respostas, tá? No mais, muito obrigado mesmo pela presença de todos vocês, eu acho que é muito gratificante para a gente fazer essa série de webinars que a gente tem feito e com um quórum tão bom como a gente tem tido, tá? Agradeço muito mesmo a participação de vocês, a interação, é muito bom ter vocês como parceiros, tá bom? Um bom dia a todos, muito obrigado e nos vemos no próximo webinar, ok? Obrigado, Silvio, obrigado, Brunelli, abraço a todos aí. Odair, meu abraço a você, meu muito obrigado mesmo, tá? Muito obrigado a todos aí, estou à disposição, forte abraço e vamos fazer negócios. Show, pessoal, um abraço, tchau, tchau.